Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o universo aí de pós-venda de concessionária. Hoje nós vamos falar um pouco de uma técnica para que você que está aí na linha de frente de atendimento, seja no balcão de peças, na área de peças, seja na parte de serviço ou acessório, possa sair um pouco melhor, facilitar aí o teu dia a dia no teu trabalho. A dica de hoje é construir relacionamentos com os clientes, construir relacionamentos duradouros. Eu até anotei aqui 3 etapas importantes que você deve passar que vai te ajudar a construir esse relacionamento tão importante nos dias de hoje com nossos clientes. E a primeira dica aqui, e óbvia demais, mas mesmo assim precisa ser dita, é que daí do outro lado, com quem a gente está atendendo, seja pelo telefone, seja numa ligação, seja numa mensagem de texto, seja num e-mail, seja numa mensagem de voz ou ao vivo e a cores, quem está do outro lado é um ser humano. Nós precisamos aprender a nos relacionar com pessoas. Nós precisamos fazer com que o nosso cliente do outro lado se sinta valorizado, prestigiado. Precisa perceber que a gente é grato pela presença dele, seja no mundo físico ou no digital. Ele precisa perceber isso. E a gente só consegue fazer isso quando a gente conhece o nosso cliente. E às vezes a gente pode conhecer o nosso cliente com consulta prévia. Muitas vezes o cliente avisa, ele agenda, que está vindo até o nosso pós-venda, então a gente tem ali informações necessárias para se preparar e recebê-lo sabendo qual é o veículo que ele vai trazer, sabendo exatamente o nome dele, o histórico de visitas que ele já teve com a gente. E aí tratar ele deixando claro que nós já sabemos disso. Quando nós não sabemos, a primeira coisa que a gente faz qual é? Além de se apresentar, perguntar sobre o cliente. Qual é seu nome? Como eu posso lhe ajudar? Sabe que eu sei que é óbvio, mas para na recepção técnica de acessórios, lá no balcão de peças, e olha, fica prestando atenção nos seus colegas, como que muitas vezes nós recebemos o cliente. Você vai perceber que muitas e muitas vezes o cliente chega, dá bom dia, boa tarde, boa noite, muitas vezes até já é tarde. A gente cumprimenta também e aí pergunta como é que eu posso te ajudar? E aí o cara fala assim, eu estou com problema assim, estou com problema assado, eu estou querendo comprar peça A, B, C ou D, eu quero fazer uma cotação, quer que seja aí no teu pós-venda. Você vai perceber que a conversa vai se desenrolando e que a pessoa que está atendendo, o profissional aqui do pós-venda, não sabe o nome do cliente ainda, porque não perguntou. E ele tem que ficar se relacionando com o cliente, como agora já está há 10 minutos conversando e não sabe o nome dele, aí fica até com vergonha de perguntar o nome do cliente. O senhor, a senhora, a você, e não consegue dar esse passo. E nós sabemos o quanto o nosso nome é importante para nós. Então, se você já sabe que esse cliente está indo te visitar, saiba tudo sobre ele o máximo possível e mostre para ele que você se preparou para a chegada dele. Se não deu para se preparar porque não foi avisado, poxa, invista um tempo em conhecer o teu cliente, para que você possa usar isso a seu favor, construindo assim um relacionamento bacana. Quando você vai conversar com o cliente na devolutiva e já fala o nome dele, bom, seu Olavo, que eu entendi, você quer uma peça A, B, C para o seu automóvel XYZ de ano tal, vai mostrar para o cliente que você está prestando atenção e valoriza ele ali. Outro ponto importante, também negligenciado por nós muitas vezes, é a escuta ativa. Nós precisamos escutar o nosso cliente. E é incrível como nos falta isso muitas vezes. É difícil, eu concordo. Eu mesmo tenho que estar sempre me policiando, porque uma coisa é estarmos ali, olho no olho com o cliente, ele estar falando conosco,
mas nós realmente estarmos escutando o que o cliente está falando, escutando ativamente. Às vezes o que está acontecendo é que a gente só está aguardando ele parar de falar para a gente poder apresentar qualquer argumento nosso, falar do nosso serviço, oferecer o nosso produto. E não está escutando mesmo, está só ouvindo, mas escutando ativamente não está acontecendo. Só que isso nos afasta do cliente. Porque às vezes ele termina de falar algo e às vezes o cliente fala por um tempo um pouquinho grande. E ele termina de falar e aí a gente dá uma devolutiva, né? Vai fazer a nossa parte e mostra claramente que não escutou ele. Porque ele tem que nos corrigir. Não, mano, o que eu falei na verdade é que eu tô com barulho na porta direita e não na porta esquerda. O que eu falei de verdade é que eu tive com o veículo aqui há menos de 20 dias atrás. O que eu falei de verdade. Então, toda vez que o cliente precisa nos corrigir, digamos assim, mostrou que nós não estávamos realmente escutando o cliente. Outro ponto é que a escuta ativa vai nos ajudar a encontrar o que está nas entrelinhas. Porque o cliente pode estar te dizendo uma coisa, mas nas entrelinhas está te contando uma outra história. Ou até mesmo está te dando um monte de informações importantíssimas. Mas nós não estamos escutando. Estamos ali só esperando a nossa vez para falar. Escutar ativamente é se relacionar com o cliente. Porque sem uma escuta ativa, eu não entendo. Sem entender as necessidades, as dores, os desejos do cliente, eu não consigo atender. Porque eu não vou me relacionar. Eu só vou repetir para o cliente o que eu repito para todos os outros. E vai ficar claro para ele que eu não prestei atenção e aí eu não estou me relacionando com ele, não estou criando um vínculo de amizade, confiança, segurança. E aí ele diz não para quase tudo aquilo que a gente oferta. E o último ponto dessa nossa dica de hoje, relacionamento com o cliente, é ser proativo. E olha, pense aí como foi a última vez que o teu departamento, colegas de trabalho, você mesmo foi proativo. Proativo em relação ao cliente. Proativo em relação ao cliente teve na tua empresa há 3 meses atrás, algo não ficou 100% resolvido porque ele mesmo não aprovou alguma coisa do seu orçamento, e aí ele disse não porque naquele momento não tinha os recursos financeiros necessários, mas falou, daqui 3 meses eu vou fazer, eu preciso fazer, eu já vou estar liberado, tenho mais grana, ou tenho tempo, eu vou viajar agora, ou eu vou parar o veículo para poder fazer. O que é que ele tenha dito? E aí passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4 e nós não entramos em contato, não fomos proativos, não buscamos o cliente. Outro ponto, quando foi a última vez que você entrou em contato com o cliente para dar uma dica, para perguntar como é que está o veículo, para se relacionar mesmo, proatividade. Quase sempre é o cliente que entra em contato conosco. E isso é ruim. Quando o cliente nos procura, ele já está com alguma coisa muito grave ou muito urgente. Não precisa ser grave, mas precisa ser urgente. Está muito em cima da hora de fazer, já está passando a hora de fazer a manutenção, a revisão que precise. Ou grave mesmo, né? Aconteceu algo e aí precisamos dar conta de resolver. E aí a gente fica com essa sensação de que parece que nós somos resolvedores de problemas. Mas muitas vezes nós poderíamos ter antecipado essa vinda do cliente se nós nos relacionássemos com ele, se nós nos preocupássemos com ele, se nós fôssemos proativos em entrar em contato com ele. E aí acharíamos um prazo, uma data boa para ele e para nós. E esse é o melhor mundo, quando a gente consegue ter uma data boa para o cliente, para nossa empresa, e casar essas duas coisas, tanto para receber quanto para fazer a devolutiva do veículo. Pense nisso aí, se relacionar com o cliente. Conheça ele. Escute ativamente e seja proativo. Isso vai mudar o jogo aí na tua operação. Sucesso e a gente se vê aí
próximo bate-papo.